Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa casa de Jesus. É sempre uma honra para mim estar aqui, poder falar da doutrina, falar de Jesus. Uma coisa muito importante que a gente tem com a doutrina espírita é porque ela nos traz confiança, esperança, entendimento através de raciocínios lógicos, coisas que nós podemos observar. Não à toa que ela se fundamenta, então, na ciência, filosofia e religião. Por isso que a gente nunca deve se afastar da ciência. Devemos caminhar de mãos dadas. Não mais como no passado, onde separávamos religião da ciência e um tentava apagar a luz do outro. Kardec deixou isso sempre muito claro. Inclusive ele disse que se algum dia a ciência contradisser algo da doutrina, que nós então abracemos a ciência e reescrevamos então a doutrina ou algo da doutrina que esteja errado. Por isso é muito importante, quando a gente ouve as pessoas, nós espíritas, relacionarmos os acontecimentos atuais com aquilo que está na doutrina, com aquilo que está lá escrito. Nós temos esse conhecimento e devemos utilizá-lo. Por isso fiquei muito feliz quando essa semana vi tantos os vídeos que aparecem no Facebook, um vídeo do Divaldo Franco, onde ele fala dessa questão, da questão da guerra que nós estamos passando, mas ele traz, então, o conhecimento da doutrina. Ele vai lá e cita para a gente o livro A Gênese, explicando que esses acontecimentos que parecem o fim do mundo, o final dos tempos, para muitos, para nós que somos espíritas, que recebemos esse conhecimento, lá está escrito, que faz parte, então, de um movimento de transformação da humanidade, que a gente fala que é a regeneração, esse momento que nós estamos atravessando. Então, eu gostaria de, antes de iniciar o tema, a abordagem do tema desta noite, que a gente fizesse aqui uma pequena reflexão sobre esse vídeo. Nós não temos aqui o projetor, mas eu trouxe o áudio. Eu gostaria que todos aqui ouvissem o áudio do Divaldo Franco falando, tá? O momento de regeneração que o planeta Terra experimenta, conforme Kardec o descreveu em A Gênese, capítulo 18, estabelecendo a nova era e dizendo que aqueles do passado lutariam para impedir que a nova era raiasse. E agora que vemos a tragédia da Rússia invadindo o seu país irmão, bombardeando com mísseis e ameaçando a humanidade de uma guerra local que, por certo, e é infelizmente provável, se espalhará por toda a Terra, através da adesão dos países a um lado ou ao outro lado. É ainda Oriente e Ocidente, sendo que, como a China já aderiu à Rússia, e os Estados Unidos também se levantaram com o apoio da Inglaterra e da França, estamos no momento da grande transição planetária, que não foi lograda com a pandemia do Covid-19. Desafiando as leis de Deus, o nosso orgulho, a soberba do poder, a loucura que toma conta dessas almas impiedosas, ameaça a estrutura do planeta terrestre, com uma calamidade que bem pode tornar-se a terceira e última guerra mundial. Deus proverá. Continuemos orando, cumprindo com os nossos deveres, sem tomar partidos. O nosso partido é o de Jesus, é o amor a todos. A compaixão, são a misericórdia, a caridade, a iluminação de consciências, porque o terror dessa guerra, como de qualquer uma, é o fruto das pequenas guerras que nós travamos com a nossa inferioridade. O ego, as paixões destrutivas, o nosso temperamento indobrável, que é fruto do poder psicológico, como disse Jung, e que somente o amor, como ainda afirmou Jung, pode ser a antítese, pode ser o oposto desta volúpia de destruição. A China e a Rússia, unindo-se
em armamentos nucleares, tornam-se a maior potência do mundo, capaz de destruir a Terra uma centena de vezes, tornando-a asteroides em torno do Sol. Mas Jesus é o comandante da nave da Terra e ele vai aportá-la exatamente na paz. Como diz Kardec em O Livro dos Espíritos, quando as criaturas nos amarmos mais, compreendermos que somos irmãos, o monstro da guerra fugirá como as forças do mal. Na questão 742 dessa obra, Allan Kardec pergunta por que existe a guerra. Ouçamos a resposta dada pelos Espíritos: por causa da predominância da natureza animal do homem e das suas paixões é que existe a guerra. E então vai chegar o momento, acrescentamos, das questões seguintes, em que a misericórdia de Deus nos unirá. Depois de tanto ódio, o amor dominará nossas vidas e como irmãos abraçar-nos-emos. Neste mundo regenerado, não é de regeneração, é já o mundo regenerado, passadas todas as aflições, onde o reino dos céus estará conosco e nós, nessa obra linda que comoveu o mundo no seu tempo, Shangri-La, onde não envelhecemos, onde não deterioramos, onde não parecemos. Então a gente vê que ele cita ali, então, a Gênese. Ele fala que esse momento é um momento esperado no sentido da nossa transformação, porque tudo que está acontecendo, na verdade, é oportunidade para todos nós. Aí a gente vê a separação, por exemplo, do joio e do trigo, pessoas ainda com pensamentos antigos, ainda nessa questão do imperialismo, da dominação do próximo, mas ao mesmo tempo a gente vê tantas pessoas se dedicando à caridade, a gente vê países vizinhos abrindo as portas, né, para os refugiados, abrindo as portas mesmo da sua própria casa para recebê-los, se juntando a outros voluntários, criando ali campanhas para entregar alimento, cobertores, né, e recebendo esses nossos irmãos. E não só lá, mas a gente observa aqui mesmo no Brasil, que nós passamos pelo mesmo tipo de transformação, quando a gente observa, por exemplo, os fenômenos naturais, né, os deslizamentos, as chuvas torrenciais que assolam os nossos irmãos, mas da mesma forma nós nos colocamos através da caridade e nos compadecemos da dor dos nossos irmãos e vamos lá ajudar, mesmo aqui em Ubatuba, que é distante dessas cidades, pessoas aqui que juntam os alimentos, os mantimentos e levam, dão um jeito de chegar até lá. Então, enquanto uns estão em uma das mãos dessa via, né, não ligando, não se importando com os nossos irmãos, outros tantos estão ali se compadecendo da dor e fazendo algo de diferente. Quando a gente fala da regeneração, e a gente lê no Livro dos Espíritos, uma característica do cidadão que vai estar no mundo de regeneração é a caridade estar estampada em seu rosto. O que isso quer dizer? Que são pessoas que estarão sempre prontas a estender a mão quando for pedido, quando necessário. Aqui mesmo em Ubatuba, às vezes a gente vê pessoas que passam sem dar importância às famílias carentes que moram em bairros distantes, ou irmãos nossos que passam por tantas dificuldades, vícios e estão temporariamente em situação de moradia de rua, enquanto a gente vê outras pessoas tão preocupadas com cada um deles, doando alimento, fazendo preces por eles. Então, é muito importante a gente ter essa visão, que a doutrina espírita nos explica esse momento e também nos coloca, nos mostra como devemos nos comportar diante dessa situação. São oportunidades de nós mostrarmos a nossa transformação, de sair ali da nossa casinha, do nosso eu, no nosso egoísmo, e realmente colocar para fora aquilo que somos. Porque todos que aqui estão aqui porque tem Jesus no coração. Porque essa luz realmente resplandece dentro de si, busca a espiritualização, porque tem a certeza do algo a mais, sabe que a materialidade não resume a nossa existência, que não estamos aqui para acumular bens e nem para ter mais poder aquisitivo para poder adquirir mais bens.
Estamos aqui passando por uma transformação para deixar de ser aquele homem velho que Paulo falava, né? Aquela despir-nos da nossa couraça e deixar o Espírito de verdade transparecer. Então, eu só queria trazer também aqui que ele cita, né, nesse vídeo, uma passagem lá que já está no final lá do livro A Gênese, né, no capítulo 18, e eu selecionei aqui uns trechos do item 28 desse capítulo, para a gente entender um pouco como essas coisas que estavam lá escritas em 1868, e hoje aqui a gente lê e faz todo sentido. Começa assim: a época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada da outra. Então a gente observa realmente as novas gerações que estão vindo com ideias tão diferentes da geração que está aí há tanto tempo. Por isso a dificuldade de entendimento muitas vezes, né? Muitos estão querendo se prender ainda àquilo que acreditavam, àquilo que acham que é a verdade, sem mesmo dar oportunidade para que haja assim a troca de informação e de ideias. Estão sempre querendo um impor ao outro. Tem ideias e pontos de vista opostos. As duas gerações que se sucedem pela natureza das disposições morais. Então a gente vê, por exemplo, gerações hoje defendendo a mudança dos comportamentos sociais. Por exemplo, não se tolera mais o bullying, né? As brincadeiras, o racismo, mesmo que seja por brincadeirinha, que isso não existe. Então as pessoas lutam para que isso acabe, enquanto a outra parte da geração chama isso de mimimi, de frescura. Sempre foi assim na minha época. Quando a gente vê, por exemplo, pessoas defendendo que não se deve agredir uma criança, porque não se ensina nada com uma agressão, a não ser ensinar aquela criança que ela deve responder quando não tem a sua vontade atendida com a mesma agressão. E outras pessoas dizem que eu apanhei a minha vida, estou aqui são e saudável e nada me aconteceu. Mal sabe ela que muitas das dificuldades que ela passa de relacionamento advêm, às vezes, dessa relação que ela teve com os pais. Às vezes não consegue falar eu te amo para os pais, não consegue abraçar, acha que é assim mesmo. E não é, muitas vezes vem reflexo da construção desse relacionamento. Então, essas ideias que se convergem justamente porque uma geração vem agora para uma transformação, vem para nos trazer valores novos. Olha outra coisa que ele fala aqui, ó. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue pela inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e à crença, né, as crenças espiritualistas. Crianças que já nascem com a ideia de que existe algo a mais, que não é só isso daqui. Eu ouvi criança de 7 anos falando, eu não queria estar aqui, eu não pedi para vir, eu não queria vir para esse mundo. A pessoa nem é espírita com 7 anos, aonde que ela tirou isso? Ou quando a gente ouve crianças, por exemplo, que questionam por que de nós comermos os nossos irmãos, né? Como a gente vê naquele videozinho, por que a criança, perguntando aquilo, referindo-se então ao nosso hábito ainda, né, de ser carnívoro, de comer os animais, nós vamos comer os nossos irmãos? Uma criança tão pequena com esses pensamentos, ou a gente vê crianças já tão pequenas envolvidas em projetos com a NASA, descobrindo outros planetas. São crianças realmente que já nascem, que já vêm com um entendimento maior para ajudar-nos nessa transição. Então eu acho muito bom, muito bonito a gente poder contar com a doutrina espírita nesse sentido, que tanto nos ajuda a entender e saber e dar esperança, no sentido de que tudo isso que está acontecendo já era esperado. Por mais que nós não queiramos que seja dessa forma, com uma guerra, a gente talvez, como o Divaldo falou, que talvez essa regeneração começasse a partir da pandemia, porque realmente foi o que mexeu com os nossos sentimentos, né? Nós, de repente, paramos de ter convivência com as pessoas que mais amávamos ou que mais amamos, né? Tivemos que usar máscara, manter um distanciamento, tudo isso fez com que a gente parasse para pensar na nossa vida, mas isso não foi o suficiente. Nós ainda permitimos ainda a guerra, mas são poucos os países que querem essa guerra. Muitos não querem, que já entenderam que não há necessidade mais do imperialismo, de você querer dominar uma outra nação, que nós devemos, na verdade, conviver juntos, harmonicamente, né? Era isso que eu queria falar com relação a essa parte da Gênese, com essa declaração do Divaldo, para que a gente tenha esperança, e nós, como espíritas, temos aí a obrigação de não apenas ler os livros de Kardec, mas de estudá-los,
para que a gente possa estar sempre em comparação, sempre fazendo essa analogia com a atualidade, com aquilo que foi passado para nós, né? Porque nós fomos preparados desde o início para esse momento. Jesus já falava que iria preparar o lugar onde nós iríamos estar. Nós estamos caminhando para isso, tá bom? Mas o tema mesmo de hoje, né, da palestra, era a gente falar sobre obsessão e desobsessão. É algo tão importante, né? A gente, espírito, não gosta de falar disso, né? Não gosta de falar de obsessão, não gosta de colocar a culpa no obsessor, né? Mas a grande verdade é que a pergunta 459 do Livro dos Espíritos nos deixa claro realmente que a influência dos espíritos é maior do que imaginamos, de sorte que são eles que nos dirigem. Então nós precisamos parar com esse pensamento de querer dividir o mundo espiritual do mundo corporal, o mundo físico do extrafísico. Quando a gente começa, por exemplo, a ler em Evolução em Dois Mundos, né, de André Luiz, a gente começa a ver como uma coisa está ligada à outra. Que a evolução que se dá aqui no plano físico também se dá no extrafísico. Que as coisas que aqui acontecem podem também ter em analogia a mesma forma que acontece no plano espiritual. Que uma coisa explica a outra, mas que basta que a gente, na verdade, precisa que nós observemos os fatos. Bom, nós vamos falar então sobre obsessão e desobsessão. Uma coisa que eu acho sempre muito interessante é que às vezes a gente não tem noção de como se dá essa interação, né? A gente ouve muito falando que na obsessão é um espírito aqui do lado, né, falando no nosso ouvido, repetindo aquelas frases, aquelas ideias. A gente tem a ideia também, né, a visão daquela novela Viagem, né, quando a gente vê ali no momento da obsessão, o espírito chegando ali e falando. Então a gente imagina que seja mesmo dessa forma. E não necessariamente aconteça dessa forma, né? Não necessariamente é um espírito estar do lado. Por quê? Porque todos nós estamos ligados uns aos outros pelo pensamento. O fluido cósmico universal, onde todos nós estamos mergulhados, é o que faz, então, que cria essa rede de comunicação, onde, através do pensamento, possamos nos ligar a outra pessoa. E como a gente acha uma pessoa? Pela vibração. A nossa vibração, aquilo que nós somos de verdade, né? O nosso RG, né? A nossa impressão digital, aquilo que caracteriza um indivíduo é único. Nenhum outro tem. Por isso que muitas vezes o espírito, o obsessor, consegue encontrar aquela pessoa que conviveu com ele no passado e que ele tem alguma dívida, e ele chega e encontra aquela pessoa. E às vezes aqui o mediador, tentando esclarecer esse obsessor, pergunta, mas olha para essa pessoa, olha para ela. Essa é a mesma pessoa que te fez mal? Aí ela para e repara, não, não é. A fisionomia mudou, mas eu sei que é ela. Porque a nossa energia não muda. Ele nos conhece, nós nos reconhecemos uns aos outros por essa energia que nós temos, que é o Espírito. É único. Bom, se a gente vai falar então de obsessão, né, nós precisamos entender primeiramente, quando a gente vai estudar essa dinâmica, como se dá a obsessão, precisamos entender qual é a constituição do nosso corpo, a nossa constituição corporal. Então nós temos o espírito, perispírito e o corpo físico, não é isso? Não é o que a gente aprende já lá na introdução do Livro dos Espíritos, a gente vai estudando depois os outros capítulos? Pois é. Então, nós temos o espírito, o perispírito e o corpo físico. O espírito comanda tudo. Comanda o perispírito, comanda o corpo físico, tudo, né? Agora, acontece que o espírito, quando ele pensa, ele emana, né? Ele projeta para dentro, para fora de si, através de seus pensamentos, ondas magnéticas, né? Ora, mas ondas magnéticas, será que é isso mesmo? Bom, o nosso corpo físico, como diz aí a ciência, tem centenas de trilhões de moléculas. Né? Nós temos lá prótons e elétrons, nós somos ímãs ambulantes. A própria ciência já reconheceu que os seres vivos têm um campo magnético em torno de si. Não é isso? Bom, então se a gente compreende que temos o espírito, o perispírito e o corpo físico, e que o nosso pensamento projeta e cria uma onda magnética em torno de nós, que a gente chama de psicosfera, né? Esse campo magnético que nós temos é a psicosfera, que é um reflexo dos pensamentos contínuos do nosso estado afetivo, emocional, espiritualmente é projetado nessa psicosfera. Então vamos lá. Ó. A ciência reconhece que em volta de todo ser há esse campo magnético. Somos compostos de centenas de trilhões de moléculas, como eu falei. Agora, o que é psicosfera?
Psicosfera é como um espelho sensível em que todos os estados da alma se estampam com sinais característicos, plasmando telas vivas. A psicosfera caracteriza-se pelo teor vibratório decorrente do estado mental e afetivo do homem, em sua constante dinamicação no meio em que se encontra. O que quer dizer isso? Aquilo que pensamos e sentimos é projetado nessa psicosfera. Um médium clarividente, por exemplo, né, uma pessoa sensível, né, a pessoa que tem um sensitivo, melhor dizendo, consegue observar essas coisas. Já perceberam? Às vezes você chega, quem tem essa mediunidade, por exemplo, fala, nossa, mas está meio cinza em torno de você, né? Está meio uma nuvem. Ou às vezes você chega e fala, nossa, mas você está meio azulado, né? Você parece que está meio rosa. É justamente isso que a gente chama aí de aura, né? Que é essa exteriorização do nosso eu na nossa psicosfera. Por que isso é tão importante a gente saber? Porque nós temos relativamente uma desvantagem com o nosso obsessor. Porque a gente precisa vigiar e fazer uma reforma íntima para verificar as nossas dificuldades, as nossas más tendências, os nossos pensamentos contínuos, né? O obsessor não. Quando ele chega próximo de nós, ele consegue ver a nossa psicosfera, o nosso estado mental, o nosso estado emocional, e consegue ver essas telas vivas, né? Que André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, chama de fotosfera psíquica, que é uma projeção do espírito numa tela viva sobre os seus pensamentos, suas dificuldades, suas maiores dificuldades, aquilo que está no âmago mesmo do ser, tá? Então, o obsessor, ele consegue ver isso. Então, se nós temos essa psicosfera e o obsessor consegue verificar isso, através de que maneira ele vai chegar próximo de nós? Primeiramente, da sintonia, pela nossa vibração. Então, pela lei de causa e efeito, ou seja, nós não vamos sofrer uma obsessão, desde que não seja necessário para o nosso aprendizado ou que seja uma reparação por algo do passado. E a questão da sintonia. Então, quando nós estamos com a nossa sintonia mais baixa, nós permitimos, então, sintonizar a esses nossos irmãos que estão também com esse pensamento, também estão nessa faixa inferior. Tá? Então, é muito importante a gente entender como se dá essa dinâmica aí da obsessão. Bom, a análise da psicosfera é possível por meio da clarividência, desenvolvida, bem educada, né, do médium ou do sensitivo, possibilitando ver as diferentes tonalidades coloridas da alma, ou manchas escuras sob a forma de nuvens ou pontos negros densificados. Interessante que quando eu li essa parte, pontos negros densificados, eu na mesma hora me lembrei do livro Nosso Lar. Não sei se aqui todo mundo leu o livro, porque no filme não fala tudo que está no livro. E um ponto importante que fala no livro, que não fala no filme, é quando André Luiz e a Narcisa são alertados que uma pessoa, uma senhora, está tentando adentrar a colônia ao nosso lar, sem a permissão, sem autorização. E eles chegam lá para verificarem, e a Narcisa percebe que essa senhora tem pontos negros densificados na sua psicosfera. E ela consegue ver através da sua tela mental o porquê desses pontos. É uma senhora que na sua vida anterior, ela se dava à prática de abortos. Ela ajudava as pessoas a abortar as crianças. Cada pontinho daqueles lá é uma das crianças que não puderam nascer. Então vê aí a importância. Então na hora que ele falou isso, eu me lembrei do livro. E é justamente isso. André Luiz também, quando está lá naquele estado, lá no umbral, como é que as pessoas ali, sem saber quem era ele, o chamava de suicida? Através da sua psicosfera, da sua tela mental. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento, que nós conseguimos aqui nos esconder entre nós, encarnados, mas entre os espíritos não há isso. Não há como esconder o que está na alma. Porque lá é só alma, é só espírito, não tem um corpo, um cérebro para a gente guardar e esconder as coisas. Isso só serve para nós aqui, para que nós possamos lidar melhor com os nossos erros, né? Imagine quando chegar o tempo onde todos os nossos erros, as nossas dificuldades ficarem aparentes a todos, que é o que vai acontecer conforme nós formos eterizando, ficando mais puros. Lógico, vamos cometer menos erros, mas à medida que isso for acontecendo, nós vamos conseguir ver o pensamento um do outro, porque já não teremos mais o que esconder também, né? Então é muito importante entender
essa dinâmica aí da obsessão com relação à psicosfera, tá? O que precisamos entender como funciona a psicosfera? Entre outras coisas que vamos ver mais à frente, é para saber as desvantagens que temos com relação ao obsessor, pois ele se aproxima por sintonia no nosso campo magnético e alguns deles conseguem ver a nossa tela mental, tá? Ou fotosfera psíquica, como eu falei. Podemos falar também da psicosfera ambiental, olha que legal. Quando a gente vem da rua, a gente vem com pensamento, aquelas coisas, né, os nossos problemas, aí a gente entra na casa. Todo mundo sente a diferença, né? Vocês se sentem mais tranquilos, mais leves, mais em paz. Se não fosse assim também, a gente não viria aqui, não é verdade? O que é isso? A nossa casa ela é preparada desde muito cedo, quando tem palestras ou outros trabalhos, pelos trabalhadores da espiritualidade. Quando eles estão aqui com as suas psicosferas, com o seu campo magnético harmonizado, pensamento elevado, essa coletividade deles criam esse ambiente, né? Essa psicosfera ambiental. Então, por isso que aqui a gente se sente mais protegido, se sente melhor, né? Há uma troca de energias que a gente às vezes não percebe, mas a gente vai perceber quando a gente sair. Muitas vezes demora um pouquinho. Se a gente tiver um treinamento, né, a gente mantém o pensamento elevado por mais tempo, a gente demora mais também para sentir. Mas se a gente sai e já vai pensando nos problemas, né, a gente já sente a diferença. E isso se aplica também ao nosso lar. O nosso lar é formado, né, o campo magnético, a psicosfera ambiental do nosso lar é formado pelos moradores. Cada um dos moradores contribui ali com a sua energia para a formação desse campo. Por isso que muitas vezes a gente acaba indo para casa e não se sentindo bem. Às vezes o campo mental de um dos moradores não está bem. E o que nós precisamos fazer? Além de, lógico, ajudar esse nosso irmão, como a Maria José falou aqui na palestra anterior, o Evangelho no Lar. Por quê? O Evangelho no Lar, você vai criar um ambiente, você vai higienizar o seu lar. Os irmãos da espiritualidade vão vir acompanhar o trabalho do Evangelho no Lar e vão trazer consigo o seu campo magnético. Vão ali fazer uma limpeza no ambiente, mudando aquela energia. Quem está fazendo o trabalho também muda a sua energia, né? Ali, você lendo um texto edificante, algo que te remete assim a algo mais elevado, isso faz com que você mude a sua psicosfera. Você deixa de ter aquele pensamento contínuo que estava mantendo o seu campo magnético numa vibração mais inferior e passa ali através do pensamento elevado mudar esse campo magnético. Então, temos aí a psicosfera nossa e o coletivo das nossas psicosferas formam, então, a psicosfera ambiental. E isso a gente aplica também à Terra, ao nosso planeta, é óbvio, né? Por isso que quando a gente fala de regeneração, está tão ligado à mudança dos seres, e não só do planeta. Porque quem vai realmente mudar o planeta é cada um de nós. Uma mudança de pensamento e de ações, mudando o nosso campo vibratório, tá? Interessante como André Luiz mostra como a evolução que observamos no mundo físico também ocorre no mundo extrafísico, bem como as suas relações, né, dinâmicas. O que observamos no mundo físico, no mundo animal, por exemplo, podemos observar o mesmo princípio no mundo espiritual ou extrafísico. E o que fala pra gente, então? Tem os dois livros, né? Esse daqui, Psicosfera, do Cícero Marcos Teixeira. Ele é um voluntário num hospital espiritual em Porto Alegre. Muito bom livro. Ele é uma síntese assim um pouco mais simplificada do Evolução em Dois Mundos. Ele cita bastante o livro, mas o Evolução em Dois Mundos eu recomendo um estudo. Somente a leitura não é suficiente. É um livro bastante complicado que você precisa estar ali estudando, em grupo, se for até possível. Mas o que ele fala aqui para a gente? Ele traz para a gente a relação, para explicar a da obsessão, a simbiose e o parasitismo. Eu achei assim uma explicação assim muito linda, muito assim uma coisa elevada. Porque a gente observa essa relação dos animais e acha que só fica ali. Nós estamos sofrendo todas as forças que o universo, ou que o planeta Terra sofre. Estamos todos sob as mesmas leis. Quando a gente fala, por exemplo, da lei de progresso, o mundo está progredindo assim como o ser humano está progredindo. O nosso campo vibratório também não sempre foi assim. Quando nós iniciamos a nossa jornada, né, quando nós tivemos aí o princípio inteligente individualizado e nos tornamos realmente um espírito, um ser
aí daí para frente imortal, o nosso campo vibratório, o nosso espírito foi evoluindo também nessas milhares de reencarnações. Tá? Então tudo está em constante evolução. E aí, por que a gente fala da simbiose? Às vezes a gente até esquece, né? A simbiose a gente viu tanto em biologia e acaba esquecendo. O que é a simbiose? Na simbiose, envolve uma associação entre organismos diferentes, mediante qual existe uma relação de interdependência recíproca, tornando-se possível uma troca de vantagens bioadaptativas, respeitando a lei de afinidade e sintonia, e lei de causa e efeito. E no parasitismo? Significa um tipo de adaptação especial em que o organismo, ou parasita, tira vantagem de um ambiente biológico representado pelo organismo do hospedeiro, como o qual permanece associado no equilíbrio mais ou menos duradouro. Então é justamente isso que acontece. Nós, no movimento de simbiose, chegamos aqui a casa. Estamos fazendo essa troca de energia aqui. Por isso que fala assim, não, mas a palestra é importante, não só porque o palestrante está falando, mas porque o tratamento já está sendo aplicado aí. Nós já estamos fazendo essa troca de energias com os nossos amigos da espiritualidade. Quando nós entramos na sala do passe, é a mesma coisa, né? Há ali uma troca de energias também na questão da simbiose. Nós fazemos a simbiose também quando nos encontramos como amigos. O que acontece? Já perceberam que muitas vezes a gente despeende energia, a gente gasta energia sem querer? Nós estamos aqui bem. Aí chegamos para conversar com alguém. Aí conversamos, a pessoa com os problemas, tal. Ela vai embora, feliz e saltitante. E você fica ali pesado, ali cansado, como se a pessoa tivesse sugado a sua energia. O que aconteceu foi uma simbiose. Foi uma troca de energias. É uma caridade. Você doou da sua energia para ajudar aquela pessoa. Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente aprende a não deixar que isso aconteça dessa forma, de nós sentirmos cansados, e aprendemos também formas de restabelecer essa energia. Alimentação saudável, né? Caminhar na praia, contemplar a natureza, através da prece se ligar ao plano maior, receber essas energias. Se nós não estamos ali com os nossos plexos, né, com os nossos centros de força bem, a gente vem como um passe magnético para que as energias comecem a fluir novamente. Então nós estamos aqui numa simbiose. E quando a gente fala de obsessão, a gente tem a questão do parasitismo realmente, né? Olha o que ele fala, né? Esses tipos de influências recíprocas se verificam não só entre homens encarnados, como também entre desencarnados. A simbiose e o parasitismo ocorre também entre os desencarnados, entre os próprios espíritos. Seus campos magnéticos também acontecem da mesma forma, tá? As disfunções da mente e o desequilíbrio psicoemocional enfraquecem as defesas psicossomáticas do indivíduo, tornando passível de influenciação parasitária. É o que eu acabei de falar sobre a nossa faixa de vibração. Quando a gente baixa as nossas faixas, baixa a nossa vibração, a gente abre a porta para a obsessão. É simples assim. Como eu falei, eles têm ali a favor deles a visão do que nós somos, das nossas dificuldades. Se eles querem que uma porta seja aberta, ele verifica quais são as portas. Ele é uma pessoa estressada, qualquer coisinha tira ele do sério. Vamos provocar, então, situações para que ele responda dessa forma. Nós estamos vigiando, não estamos orando, entramos numa contenda, numa discussão, pronto, baixamos o nosso padrão, ele se instala. E ele vai ficar ali mentalmente projetando pensamentos para que você se mantenha naquela faixa. Muitas vezes eles se ligam a nós, também pela vibração, e observam a nossa tela mental. É uma pessoa dada aos vícios, é uma pessoa dada à prática do sexo, enfim, tudo mais, eu vou ficar perto dele. Porque a possibilidade, a probabilidade dele entrar em contato com essas energias que eu quero é muito grande. Então veja, ele observou em você as suas más tendências. Sabe quais são as portas de acesso. É realmente algo complexo, parece que é algo assim surreal, mas nós somos complexos. E realmente essa relação de espírito não poderia ser de outra forma, né? Por isso que no livro dos Espíritos não se podia falar tanto. Precisou que outras pessoas viessem para falar, porque se falasse tudo ali, a gente não aguentava.
A gente aqui no Livro dos Espíritos fala na vida espiritual, vivendo em tendas, em campos abertos, as pessoas já acham um absurdo, uma coisa de outro mundo. Imagina se aqui Kardec falasse das colônias espirituais e como acontece a vida lá, né? Bom, e quais são os tipos de obsessão, né? Nos processos obsessivos, de um modo geral, a infestação psíquica se faz através da respectiva psicosfera, estabelecidas por meio de um processo de sugestão hipnótica e telepática. Isso quer dizer que o espírito não precisa estar necessariamente ao seu lado. Ele só precisa sintonizar com você. E sintonizando para ter a porta de acesso. No qual o observador procura manter o pleno comando das relações psicoafetivas do obsidiado, ou seja, ele continua fazendo com que o obsidiado mantenha aqueles mesmos pensamentos, aqueles mesmos sentimentos, para que ele possa estar sempre em contato com ele, né? Quando a gente começa a ler lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns também, no capítulo 23, Kardec vai trazer realmente ali as classificações dos tipos de obsessão, tá? Então a gente tem a obsessão simples, a fascinação, a subjugação, que já é o processo evoluído da obsessão. Já é quando o indivíduo realmente ele perde, às vezes, a capacidade do corpo, de mover o corpo e até mesmo de pensar por si, né? Nos processos também de obsessão, a gente não pode esquecer da auto-obsessão, que não é colocado ali, mas na literatura espírita a gente já encontra. O processo de auto-obsessão é comum porque a gente tem o costume mesmo de auto-sabotar, né? A gente acha que não é capaz, e aí por não se achar capaz, a gente começa projetando outras ideias, né? A auto-obsessão vem acompanhada do sentimento de culpa, autocensura, de recriminação, complexos de inferioridade e de irresponsabilidade pelo próprio destino. Os auto-obsediados sentem-se sempre tratados de forma injusta pela vida e pelas pessoas. Sempre se acham coitadinhos, né? Muitas vezes ali ficam com aquele pensamento. Tudo que acontece, ele traz para esse pensamento. Alguém pisa no pé sem querer, ele já fala, aí, tá vendo? Como todo mundo nem liga para mim, nem me viu aqui, não é possível, eu desse tamanho a pessoa não me viu. Sempre também a auto-obsessão também está correlacionada aos estágios, né? Aos estados de depressão, né? Então a gente fala da obsessão simples. Na obsessão simples ocorre um grau de constrangimento que se limita a perturbar a vontade, a emoção e o psiquismo do paciente obsediado. O espírito inferior incomoda o indivíduo, mas não o domina profundamente, né? É mais uma ação inoportuna e desagradável. Então, é a questão da simbiose no início ali, né, no parasitismo. Ele se encosta, começa, a gente está aqui no centro espírita, está estudando, está aprendendo, a gente começa a perceber, porque nós estamos orando e vigiando, a gente começa a ver que esse pensamento não é meu, eu não penso assim, eu não sou agressivo, eu não penso mal para as outras pessoas, por que eu estou querendo desejar isso? Opa, isso não é meu. Faço uma prece, peço orientação para esse irmãozinho que está querendo um acesso, que está querendo se infiltrar. Muitas vezes a gente não percebe, a gente acha que é nosso e vai levando, e chega às vezes até um processo mesmo de subjugação, né? Na subjugação, é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir ao seu mau grado. O paciente fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. Quando a gente pensa na subjugação, eu lembro muito aqui do filme do Divaldo, porque quando acontece dele ser obsidiado pelo próprio irmão, ele ainda não tem os conhecimentos da doutrina, ele ainda não é apresentado ao espiritismo e tudo mais. E ele ali naquele processo também, junto com uma auto-obsessão, né? Porque ele tinha muito isso, a dúvida, a incerteza, as coisas da juventude, aquilo que ele via, né? Então junta tudo isso, junta a lei de causa e efeito, porque certamente essa obsessão aconteceu, não só para iniciar a jornada dele como espírita, como médium, como ajudador ali, cuidador, mas também ali para reparar algo do passado, certamente, né? E nessa subjugação ele perde os movimentos da perna. O tempo todo em que o irmão fica com ele, ele não consegue sair da cama. Somente quando chega, então, uma médium, clarividente, né, consegue ver ali o espírito,
oferece o tratamento terapêutico para cessar aquela obsessão, que é o passe. No caso, ela utiliza lá um passe dispersivo. E esse espírito é afastado e posteriormente depois encaminhado, mas naquele momento cessa ali a subjugação e ele volta a andar. Então, Divaldo Franco. E isso acontece com muitos dos nossos irmãos. Quando a gente fala do processo obsessivo, a gente tem que pensar sempre, não ficar preso à questão da obsessão. A gente precisa entender como funciona, como se dá a dinâmica, né? Para a gente entender como isso é verdadeiro, que não é uma coisa subjetiva, a gente imagina que seja. Não, acontece. Mas o mais importante é que a gente saiba como evitar, né? Ou seja, a profilaxia e também a terapêutica para lidar com o problema quando ele já está. Primeira coisa, a gente quando observa que a gente não está bem, que a gente está mal, que algo está acontecendo, procuremos uma casa espírita. Uma casa mesmo, que a gente fala kardecista, né? Mas não é kardecista porque a gente não segue a Kardec. Kardec trouxe a codificação, né? A gente segue o espiritismo, os espíritos superiores que trouxeram aí a doutrina. Então, procure uma casa espírita séria, busque ali um acolhimento fraterno, um atendimento fraterno, vai ter as orientações, siga à risca o tratamento, normalmente por 4 semanas, eles intercalam aí o passe espiritual, o magnético e tudo mais, né? E como se dá então a profilaxia? A gente evitar então a obsessão. Vigilância do pensamento, conduta moral reta, isso inclui a tudo, a forma como tratamos as pessoas, principalmente, como nós lidamos com os nossos problemas. Praticar a prática regular do bem e esforço para melhorar-se, a reforma íntima, que é através da reforma íntima que nós vamos reconhecer aquilo que estamos projetando na nossa psicosfera, reconhecer aquilo que precisamos mudar. Prece e atividades mentais construtivas, como a leitura, né, de um livro edificante. O romance espírita é bom, ajuda, acalma, esclarece muitas vezes, mas nós estamos aqui para evoluir, para crescer. É bom a gente ver que outras pessoas passam por dificuldades iguais às nossas, como a gente vê nos romances. Mas é mais importante que a gente busque maneiras de evoluir, que a gente leia livros que vão conduzir a gente realmente a um patamar mais alto. Como, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, tão importante. É um livro de cabeceira de cada um de nós. A gente abre ali, a gente vê, nossa, eu ainda faço isso, nossa, eu não estou assim. Todo momento a gente vê algo a superar em nós. E a sintonia com a espiritualidade superior, estar sempre em comunicação com eles, com o nosso mentor, peça mesmo ajuda. Nosso mentor se felicita em ser requisitado. Nós não precisamos ter medo e achar, nossa, ele está lá ocupado, agora vou eu lá encher de novo. Não! Lembra, não precisamos estar um ao lado do outro, telepatia. Aonde ele estiver, ele vai entrar em contato assim que a gente chamar. Estamos ligados a ele. A prece também é uma forma de nos ligarmos ao plano maior, ao plano superior. E o Evangelho no lar, ó. Tá aqui, ó, era a última coisa que eu ia falar, ó, tá vendo? A prática do Evangelho no lar constitui valorosa fonte de recursos espirituais, cuja ação saneadora renova e mantém a psicosfera ambiental limpa e protegida. O nosso lar tem que ser o nosso reduto de paz, o nosso cantinho de pensamento. Se não está legal, vamos trabalhar, vamos pedir, vamos orar. Cedo ou tarde isso há de ser resolvido, né? A nossa vontade, a nossa força de vontade em querer melhorar já muda a nossa psicosfera. Os recursos magnéticos espirituais são projetados sobre a água. Lembra, quando a gente faz o Evangelho no lar, a gente coloca a água na mesa, pede que os irmãos da espiritualidade fluidifiquem aquela água. O mesmo acontece na sala do passe, aquela água também é fluidificada. É um remédio colocado especificamente para cada um. Cada um de nós ali recebe o remédio que precisa. Por isso que muitos ali tomam, não sentem mudança nenhuma no sabor, outras falam, nossa, hoje está meio amargo, hoje está meio doce. Cada um recebe o remédio conforme precisa. Quando você pega, a espiritualidade já sabe que é aquele que você vai pegar. O tratamento começa quando nós entramos já na casa, através da simbiose, estamos já fazendo a troca de energia. Vamos ali melhorar ainda dentro da sala do passe e temos também a água fluidificada.
Os tratamentos espirituais na casa, passe espiritual e magnético, irradiação através do trabalho específico, como a gente tem aqui às quartas-feiras, onde a gente coloca lá, onde são colocados os nomes das pessoas, e no momento ali de elevação de pensamento é lido o nome de cada um, irradiando uma energia para eles. Há na literatura espírita também que demonstra o que acontece nesse momento de irradiação, né? As luzes que saem, um direcionamento, como feixes mesmo, cada um vai para um lugar e a pessoa recebe. Estamos conectados pelo pensamento, e o fluido cósmico universal é o caminho, é a estrada que pode percorrer os nossos pensamentos, por onde podem. E o tratamento de desobsessão também, que a gente tem na casa, todas as casas espíritas oferecem. É trazido aqui o irmãozinho que possivelmente esteja aí obsediando, que esteja ligado. É dado a ele o esclarecimento, a oportunidade de seguir adiante. Mas lembre-se, se nós não mudarmos a nossa faixa vibratória, se nós não mudarmos os nossos pensamentos, principalmente a nossa conduta, vamos continuar mantendo portas abertas. E uma vez a porta aberta, não mudamos as nossas condutas, vamos continuar sempre ali no mesmo erro. Bom, era isso que eu tinha para falar e espero também que todos busquem estudar a obra de Kardec mesmo. Às vezes a gente fala, não, mas eu já li cada um dos 5 livros. Tem outros livros que Kardec escreveu, não só, né, os livros da codificação da doutrina. Tem muitos outros, incluindo as revistas espíritas, que são ali o laboratório do espiritismo. O livro espírita, como a gente falou, né, o livro dos espíritos, ele nasceu com 500, se eu não me engano, acho que 501 perguntas. Depois que Kardec, em 1859, ele cria ali a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através daquele laboratório ele percebe que há necessidade de incluir outras perguntas, devido às dúvidas, né, que as pessoas têm. E aí ele cria uma nova versão, que é essa que a gente conhece, com mais de 1000 perguntas. Então olha a importância das revistas espíritas, olha o conteúdo que tem lá. Tem muitas comunicações de espíritos mesmo, espíritos que cometeram vários erros e voltam lá para contar e dizerem qual é a sua sorte ao chegar no mundo de lá, o que poderiam ter evitado, o que deveriam ter feito aqui, tá bom? Bom, é isso que eu queria falar. Uma boa noite a todos e muito obrigado.